smile at me. Nós voltamos aqui falando agora de Brett Bijuterias Finas. Ela que faz a bijuteria, que é fashion, que combina, né, com o seu visual. Então, se você quer alguma coisa específica também, combinando com uma roupa e tal, eles também fazem o design e desenvolvem para vocês. É só você entrar no site que está aí embaixo, na telinha, e conferir peças maravilhosas, né? Tudo que tem de novidade para vocês, para colorir principalmente a nova estação que vem aí, que é o verão. Então, gente, falando ainda do espetáculo, né? O espetáculo maravilhoso que a gente vai ter aqui na cidade, que se chama Meu Brasil Brasileiro. Eu gostaria de lembrá-los que o espetáculo acontece no TAC, a partir de segunda-feira 31, amanhã, às 20h30, sendo que é R$10 meia entrada, R$20 é a entrada inteira, né? Sendo que criança paga só meia. E tem ingressos aqui no cantinho do Dízimo, na Igreja de Campinas, também no TAC, na hora, né, na bilheteria, e também na Escola Sol Maior. E agora a gente vai para a nossa sala de terapia, hoje com o assunto relacionamentos. Estou aqui com a Simone Paduim, né, nossa psicóloga, que vai falar para a gente um pouquinho, né, desse assunto tão polêmico nos dias de hoje. Afinal de contas, né, antes era namorar, casar, agora é ficar, e tem até um outro estigma aí de relacionamento que se chama PA, e aí até a gente fica meio assim de falar, porque é uma coisa meio estranha, quer dizer, hoje em dia tudo é normal, ao mesmo tempo tudo é estranho. Como é que é isso, Simone? Então, na verdade, a história dos relacionamentos é o que leva muitas pessoas ao consultório, né? Os eventos estressores das relações atuais, de modo geral, é o que mais gera busca num consultório de psicologia. Mas, enfim, nós temos a história do relacionamento, que seria os casamentos acordados por pais, vamos ter a história do amor romântico e uma história importante que acontece agora, que é a que marca a transição de um modelo de amar ou de se relacionar ou de contratar uma relação em detrimento de um valor que ainda mora muito na gente, que é a história do amor romântico. É verdade, mas antigamente, né, voltando lá, em que você falou agora, os amores contratados, quer dizer, a família tinha interesse numa outra família. Sim, não gostavam de misturar a família com qualquer família, então escolhiam uma família e os pais acordavam que aqueles filhos deveriam casar. Exatamente. E eles iam se conhecer... Exatamente. A variável implicadora ali eram os dotes, né? Sim. Enfim, os dotes que cada um podia oferecer. Se apaixonaram depois? Não, amor e sexo eram coisas que corriam no bojo dessa história, mas que não definiam essa história, né? O amor romântico, ele trouxe uma linguagem para as relações que é felizes para sempre, um só corpo e um só coração, que é bem perigoso, né? Alguém tem que deixar de existir para uma relação que prevê um só corpo e um só coração. Alguém sumiu, né? Na história, né? Poderiam ser dois corpos e dois corações. A fidelidade como uma prerrogativa que é a que incomoda muito as relações hoje, vem sofrendo mudanças. A fidelidade é uma coisa natural do ser humano? Não, né? A monogamia não está aplicada ao ser humano como uma regra natural, né? Sim, natural. É uma regra contratada. Imposta pela sociedade. Contratada como... A mim, no meu entendimento, como um efeito regulador dos casais que vão se montando, enfim. Hoje em dia ela vem sendo quebrada sistematicamente. O problema não é nem você apostar no amor romântico ou viver uma relação absolutamente diferente do amor romântico, em que todas as aberturas são possíveis, em que tudo fica sendo válido, né? O importante é o contrato. O que reza uma relação saudável é o contrato. Com que trato nós vamos nos tratar? Né? Isso, em última análise, seria o contrato. Né? Então, antes os pais discutiam o contrato. Sim. Hoje em dia as pessoas têm a evolução, né, a possibilidade de discutir os próprios contratos. Mas hoje em dia emocionais, né? Sim. Hoje em dia emocionais. No tempo que tu está ganchando, seriam os materiais como reguladores. Hoje em dia as pessoas querem viver uma relação de conforto emocional, elas querem ser amadas, elas querem amar com a segurança de uma relação exclusiva,
juntou-se sexo e amor, percebe-se que as coisas nem sempre correm assim, enfim. Mas o que pega, a neurose vigente nas relações modernas é que contrata-se uma coisa e executa-se outra. Lá, quando os pais firmavam esses contratos, era absolutamente contemplado. O contrato era contemplado, era cumprido. Né? Até o fim. Hoje, você entra numa relação nova, você pode até contratar que a relação vai ser aberta, que essa relação não prevê fidelidade, nem prevê eternidade, como reza toda a cultura do amor romântico. Eternidade, né? Ninguém mais prevê, né? É uma coisa que... vem cada vez mais sendo... pessoas... Aliás, todas as regras, né, Cida, vêm sendo quebradas, né, em nome de uma relação que a gente ainda não sabe muito qual é. É verdade. Né? Que não sabe muito onde vai dar, nem qual é. Mas o fato é que a que está estabelecida até agora e que a nossa geração viveu ainda de uma forma muito importante e que vem se despedindo dessa forma de se relacionar, nós vamos ter que correr risco, né? Tomar a frente desse processo de mudança e tentar fazer alguma coisa que seja prazerosa para as duas partes. Eu penso que as pessoas mais maduras, né, de uma idade um pouquinho mais avançada, que já estão indo para a segunda relação, estão meio perdidas nessa história toda. Os jovens até têm aqueles que meio que pegaram a coisa andando, essa emancipação, então eles aceitam que a mulher trabalha fora, eles fazem um acordo de os dois sustentarem a casa, tem aquela coisa de combinarem tudo juntos, tal, e eles ainda pensam naquela coisa para o futuro. Só que quem já teve um casamento que já foi falido, já teve essa falência na vida, já sabe que as coisas não são para sempre, então já fica com um pé dentro, outro fora, isso cria uma certa resistência. Na verdade, quando você fala num casamento falido, você está falando numa relação que foi rompida. Sim. E que não necessariamente faliu. Foi falida, é verdade. Né? Justamente pela saúde dos dois envolvidos, chega-se a esse fim. Olha, é melhor para nós dois que haja uma ruptura agora. Do que viver eternamente triste e doente. Então, o que tem aí, em alguns casos, não são todos, alguns ainda vivem tragédias amorosas, melodramáticas, no final de cada relação, mas eu ouço com um pouquinho mais de critério uma relação que acabou. Quem sabe as pessoas, por um nível de saúde muito bom, elas escolhem o momento do fim, assim como escolheram o momento de começar. Que a gente pode terminar uma relação, né? No tempo da minha avó, por exemplo, eu vejo que foi um espelho para mim, assim, que ela passou diversas situações e aguentou tudo, adoeceu, né? Teve um final muito rígido, até com problemas de reumatismo e tudo, mas adoeceu e ficou ali aguentando até o final. Então não teve essa opção de repente jogar tudo, chutar para o alto e dizer não, eu não quero mais isso para mim. A expansão de consciência de cada fase de desenvolvimento na vida, ela cumpre uma intenção. A criança, ela vive os prazeres, o adolescente a aventura, a maturidade ela traz realidade e compromissos. Só que na realidade da maturidade, da vida adulta, também tem prazeres, né? O que está sendo conflituoso é assumir uma maturidade com responsabilidade e ainda assim compreender que você pode ter espaços de prazer. Porque felicidade, porque prazer não são coisas adquiridas, como eu posso adquirir essa caneta. São conquistadas. São coisas conquistadas, transitórias, que acontecem, deixam de acontecer, são retomadas. Né? Hoje o amor está cabendo no espaço de determinados momentos, não é mais um projeto de vida feminino. Ainda existe, mas é muito menor do que já foi. Com certeza. Né? Não é mais e as mulheres que vêm agora, que vêm muito mais preocupadas com carreira, com realização profissional. Quer dizer, o casamento está lá em último plano, né? E filhos também, né? A gente percebe... Tudo na tá Europa, dirigido. então, em outros países, nem se cogita mais a questão dos filhos, gente. É uma coisa que, para eles, é muito determinado. Eu vou ser bem-sucedido no meu trabalho, eu vou viajar, eu vou curtir a vida, o filho está lá em... Não sei, né? No Brasil ainda... E por um filtro, uma peneira muito feminina, né? Muito mais do que dos homens. Os homens estão até desejando filhos. Eu acabei de ler uma matéria hoje, en passant, no consultório do dentista,
de 2 homens, 2 executivos paulistas, as mulheres em início de carreira, querendo filhos, estabelecendo o vínculo amoroso com essas mulheres, estendendo a construção de uma família, enfim. E elas não querem, porque tem que fazer MBA, porque tem que fazer uma pós, porque tem que fazer outras coisas, enfim. Você que tem mais experiência, está lá no consultório todo dia atendendo muita gente, né? Quem tem mais medo hoje de entrar numa segunda relação, de namorar de novo, de casar de novo? É o homem ou é a mulher? Na verdade, isso está muito amarrado à história individual de cada um, né? Mas tem pessoas que têm mais intimidade com os riscos, confia muito naquilo que viveu como uma experiência favorável para não repetição de algumas dificuldades que na relação anterior aconteceu. Então não tem marcadamente se são os homens ou são as mulheres. O fato é que as mulheres estão vivendo uma emancipação que já é visível nas meninas, já não é mais na mulher adulta só, né? Para mim hoje é um fato que eu não vou conseguir educar a minha filha da forma como eu fui educada. Eu posso dar determinados pilares femininos, limites, escolhas, enfim, ajudá-la a elencar critérios para viver essas escolhas, mas é uma relação com a experiência e os afetos muito diferente do que foi na nossa geração.